Pessoal, temos vários assuntos aqui nesse vídeo. Vou falar da audiência do jogo Brasil e Egito na Globo. Vou falar da jornada dupla do Everaldo Marques nesse final de semana, né? Teve o jogo do Brasil no sábado e a Fórmula 1, né? O Grande Prêmio de Mônaco no domingo. Por que isso está acontecendo, né? Vou falar sobre isso. E também Copa do Mundo, né? Tá chegando a hora, né? Você viu aí na capa do vídeo a grande derrota da Globo, né, para Cazé TV nessa Copa do Mundo. Mas o que será isso, né? As pessoas só vão perceber, né, essa mudança quando a Copa começar, principalmente a partir da fase mata, né, que teremos aí uma fase a mais dessa Copa, né? São um número de seleções maior, né, do que em outras edições de Copa do Mundo. Então teremos 16 avos, depois oitavas, quartas. Aí que as pessoas vão perceber realmente que a Globo perdeu, né, essa Copa do Mundo. Bom, gente, é o seguinte, gosta desses assuntos, desses conteúdos, faça sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix, não esquece de deixar também o seu like, tá bom? Olha, eu vou começar com a audiência, vai, vamos lá para a audiência, Brasil e Egito, o jogo foi realizado no sábado, né, começou às 7 da noite, horário de Brasília, 29 pontos de média, com um pico de 32 pontos, isso na Grande São Paulo. Vejam só, na Record, né, no mesmo horário do jogo Brasil e Egito, aliás, vitória do Brasil, né, por 2-1, a Record teve 4 pontos, o SBT teve 2, enquanto que a Band teve 1 ponto de audiência. Então você vê que absurdo, né, a diferença aí, um jogo de seleção brasileira exclusivo, né, foi exclusivo na Globo. A Globo tem os direitos de transmissão dos amistosos, né, de eliminatórias, isso a Cazé ainda não tem, o SBT não tem, né, o SBT vai transmitir a Copa, mas não tinha, né, os direitos de transmissão dessas partidas amistosas. Então, só a Globo mostrando, meu amigo, essa goleada aí em termos de pontos. Na capital paulista, né, vale lembrar que cada ponto de audiência equivale a cerca de 199 mil telespectadores. Brasil e Panamá teve 28 pontos de média, então por isso que superou em um pontinho aí a partida anterior da seleção brasileira. No Rio de Janeiro foram 32 pontos de média no jogo Brasil e Egito, que teve Everaldo Marques narrando, né? Enquanto isso a Record teve 5 pontos no Rio de Janeiro. E no Rio, cada ponto equivale a 175 mil telespectadores. Sobre o Everaldo Marques, essa jornada dupla, por que isso está acontecendo? Bom, primeiro, porque o Luiz Roberto, ele teve esse problema de saúde, ficou fora da Copa do Mundo. Aliás, a gente continua aqui na torcida, né, para que o Luiz Roberto volte o mais rápido possível, né? A gente não tem nesse momento aí muitas informações sobre o tratamento aí de saúde do Luiz Roberto, mas vale a nossa torcida. Então, o que acontece? A Globo hoje, ela não tem muitos profissionais, muitos narradores, né, especializados em Fórmula 1. Porque se o Luiz Roberto estivesse aí, não teria esse problema, né? O Luiz Roberto estaria narrando o jogo da seleção brasileira e o Everaldo faria, como fez, né, a Fórmula 1 GP de Mônaco neste domingo. Mas sem o Luiz Roberto fica tudo para o Everaldo, né? O Everaldo foi escolhido pela Globo para narrar a seleção brasileira e também ele continua sendo o titular da Fórmula 1. Por isso que ele fez essa jornada dupla. E olha, eu acompanhei o GP de Mônaco um pedacinho hoje pelo Sport TV e não gostei da cobertura do Sport TV, não gostei do narrador lá, sei lá, cara. E aí eu tava até pensando aqui, já que a Globo trouxe a Mariana Becker, né, recontratou a Mariana Becker para a Fórmula 1, que aliás ela tá com uma função estranha, né, nas transmissões de Fórmula 1. Você não sabe se ela é repórter, se ela é comentarista, entra no meio da transmissão, negócio meio estranho, mas enfim. Já que trouxe a Mariana, Felipe Giafone também, por que não a Globo não trouxe de volta o Sérgio Maurício? Porque na minha opinião, e aí você vai poder colocar nos comentários se você concorda ou discorda de mim, o Sérgio Maurício é hoje, né, pelo trabalho que ele realizou na Band, o melhor narrador de Fórmula 1 na atualidade do Brasil, né? Eu acho que ele é muito mais vibrante, né? A Fórmula 1 era muito mais emocionante com as narrações do Sérgio Maurício. Sei que muita gente vai dizer que ele cometia erros, alguns exageros, colocava apelido nos pilotos, aquela coisa de patrão, né, do Lewis Hamilton. Mas enfim, cara, quem não comete erros, né? Qualquer narrador comete erros. O Galvão também
Você pegar a história do Galvão Bueno, ele sempre tinha esse negócio, né? Dar uma puxadinha de saco aí no Schumacher, algum outro piloto, em jogadores de futebol também, era Ronaldo Fenômeno. Então todos os narradores têm lá as suas particularidades. E não é diferente com o Sérgio Maurício. Mas em termos de emoção, cara, não tem comparação. O Everaldo Marques, né? Sinto muito, excelente profissional, mas não tem, né? Não tem a mesma vibração que tem o Sérgio Maurício narrando Fórmula 1. Então deveria ter a Globo recontratado o Sérgio Maurício. Ah, mas o Sérgio Maurício cutucou a Globo quando ele estava na Band fazendo a Fórmula 1, né? Porque só aqui, né? Aqui a gente mostra isso, aqui a gente mostra aquilo, né? Dando aquelas cutucadas. Mas a Globo também cutucou a Band. A Globo está cutucando a Cazé TV, né? Para quem não sabe ainda ou não viu, aí a campanha da Globo com Everaldo Marques, com Denilson, mostrando ali a antena, né? Antena digital, Denilson com a caixinha da antena, Everaldo também, ali tal, falando sobre a questão do delay, né, para todo mundo comprar antena digital para assistir o jogo em tempo real, tá cutucando a Cazé TV com esse negócio do delay, do atraso. Então todo mundo cutuca todo mundo, meu amigo. Né? Teve o evento da Globo aí que também deu aquela cutucada na Band, até o William Bonner falando, né, que a Fórmula 1 depois que saiu da Globo, ela sumiu, né, ninguém estava sabendo mais de Fórmula 1. Então todo mundo tem esse negócio de tirar uma onda com outro canal. Isso aí, então não é por isso que o Sérgio Maurício não pode voltar. Quer dizer que o Everaldo não vai poder trabalhar na Cazé TV porque as coisas mudam. O Denilson Show não pode ir para a Cazé. Aliás, ele recebeu um convite da Cazé TV. Antes dele acertar com a Globo, né, quando ele deixou o jogo aberto, deixou a TV Bandeirantes, ele teve um convite da Cazé TV, não aceitou, né, preferiu ir para o Grupo Globo, teve convite de outras emissoras também, o próprio Denilson contou isso aí, mas enfim, então, meu amigo, esse negócio de, porque cutucou, por isso que não volta, a Mariana também estava naquele esquema, então é assim mesmo, gente. Rádio também, quem trabalha em rádio sabe disso, tem uma rádio que cutuca a outra por causa de programação musical ou por causa de programação esportiva. Cara, é normal isso no meio. Às vezes não é nem o profissional que faz esse tipo de coisa, já é uma ordem da diretoria. Esse caso da campanha da Globo aí com relação à antena digital, né, para as pessoas adquirirem a anteninha ali e tal, para não ter o delay da Cazé TV. Só que não vai adiantar nada, né, porque quando a Cazé tiver os jogos exclusivos, aí pouco importa, né, pouco importa se tem delay ou não, porque não vai ter concorrência, né, vai ser só na Cazé. Aliás, é o assunto que eu vou entrar agora, né. Bom, a Copa do Mundo tá chegando, gente. Tô gravando esse vídeo aqui no domingo. Na próxima quinta-feira teremos a abertura da competição. Aliás, já teremos um jogo exclusivo na Cazé, né? Não vou nem entrar muito sobre jogos específicos nesse momento. Mas as pessoas vão perceber, a partir do início da Copa do Mundo, o prejuízo da Globo em termos de cobertura da Copa do Mundo. A gente que está acostumado a ver a Globo sempre tendo os direitos. E aí, na primeira fase, a gente já vai ter uma pancada de jogos exclusivos na Cazé TV. O pessoal já vai começar a sentir isso. Mas aí muita gente ainda não percebeu. Tem muita gente que acha, quando começar a fase de oitavas de final, aliás, nessa Copa vai ter 16 avos, né, com 16 jogos, depois oitavas, quartas, semifinal, final. Aí as pessoas realmente vão se dar conta do que está acontecendo. Você imagina, a fase 16 avos, né, 16 jogos, partidas eliminatórias, né, mata, e aí a Globo vai ter metade dos jogos. De 16 jogos, a Globo ela vai ter 8. A Cazé vai ter todos os jogos. Quer dizer, ela vai ter 8 jogos exclusivos na fase 16 avos. Aí chega nas oitavas de final, é a mesma situação. 8 jogos decisivos. A Globo só vai ter metade, só vai ter 4. Né? Para ver tudo só na Cazé. A Cazé vai ter 4 jogos exclusivos na fase de oitavas. Quartas de final. 4 jogos super decisivos, né? Grandes seleções, a competição afunilando, e a Globo só vai ter 2 jogos das quartas de final. Os outros 2 jogos, né, você só vai poder acompanhar na Cazé. Semifinal da Copa, a Globo só vai ter uma semifinal, né? Independentemente de Brasil ou não, se o Brasil tiver, claro, a Globo vai fazer uma semifinal com o Brasil e a outra semifinal só a Cazé vai fazer. Se não tiver o Brasil, é a mesma coisa, a Globo vai fazer um jogo apenas de semifinal. Entenderam a situação? E a final, sim, a final compartilhada, né? SBT, Cazé, Globo, Sport TV, aí tá no pacote de todo mundo, né? GE TV, aliás, a GE vai fazer só através do Globoplay, né? Não pode transmitir no YouTube, até o Jorge Igor já anunciou isso no jogo Brasil e Egito, né? O amistoso sim, né?
a GE fez no YouTube, mas a partir de agora a Copa do Mundo é só no Globoplay, né? Transmissão do canal GE TV. Então, aí que as pessoas vão perceber o tamanho da derrota, porque fala aí pra mim, quando é que a Globo não teve, um exemplo, quartas de final, não ter todos os jogos? De oitavas de final, de quartas de final, as duas semifinais, né? Quando é que a Globo não teve? Disputa de terceiro lugar, né? Que a Globo só vai transmitir se o Brasil estiver disputando o terceiro lugar. Aí sim, porque no pacote da Globo, aí ela tem o direito de transmitir todos os jogos do Brasil, o mesmo vale para o SBT e tal. Mas se o Brasil não estiver disputando o terceiro lugar, só a Cazé vai fazer esse jogo. Então, é metade, meu amigo. Metade da fase mata-mata a Globo vai ter e a outra metade não vai transmitir. Serão, né? Vai ter jogo importante, né? De oitavas, de quartas, que a Globo não vai transmitir. Por isso que a Cazé já está tendo essa estratégia, né? Que eu não sei se é muito legal, né? Eu já trouxe isso aqui em outro vídeo, que a Cazé vai tentar fazer uma transmissão diferente quando tiver os jogos exclusivos para se aproximar um pouco do público da Globo, que não vai ter outra opção, né? Vou dar um exemplo aqui, pode ter uma Espanha-Argentina, Argentina-Alemanha, né? Portugal e Espanha, com exclusividade na Cazé TV, um jogo eliminatório. Não tá na Globo, não tá no SBT, não tá no Sport TV, não tá na GE, vai estar só na Cazé. Então é por isso que a Cazé, na minha opinião, pode estar cometendo um erro, né? Eu acho que ela deveria continuar com o mesmo estilo, para ser diferente do que é a TV tradicional, mas, né, contratou o Fernando Nardini, que é um narrador mais clássico, né, mais sério do que o pessoal da Cazé. Eu acho que o Fernando Nardini vai ser escalado muitas vezes nesses jogos exclusivos, então eles vão fazer um pouquinho menos ali dessas brincadeiras, desse lado irreverente, ficar uma transmissão um pouco mais séria para atrair, né, o público global, né, ou o público do SBT, também é uma TV aberta. Então é isso, gente. A partir de agora que as pessoas vão perceber que realmente a Globo não vai fazer a mesma cobertura de Copa do Mundo que fez durante toda a sua história, transmitindo o maior evento de futebol masculino do planeta, né? A Copa do Mundo. Bom, gente, um grande abraço, até a próxima, deixa aí seu comentário e a gente volta falando sobre a nossa querida mídia esportiva. Tchau!